Capítulo 71, 7. Você vem a mim. De os inimigos serem incapazes de nos notar completando o cerco, do nosso lado se levantam. Além disso, se eles estão cegados por mérito militar e então esta batalha, há uma chance de ganhar. Essa senhora apressou os capitães mais uma vez. Todos, não há tempo para hesitar. Nós devemos rapidamente. Demon Senhor da Imortalidade, Rank 8, Barbatos, Calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 7, Bruino Plains, a ala direita do exército da Aliança Crescente. Respira rapidamente nossas forças já. Você é um idiota. Enquanto chutava pessoalmente as pontas dos meus subordinados, gritei em voz alta. Embora, por mais que essa fosse uma tática que não planejássemos de antemão, os soldados mostravam tanta confusão. FK, não era hora de discutir algo assim. Havia uma necessidade de se mover rapidamente, mesmo que isso significasse que eu tivesse que acertar esses simplórios desajeitados nas bolas. Sua Excelência. Minhas desculpas, mas se você puder nos fornecer o motivo. Se esses são os olhos presos à sua caneca, então olhe para você, seu bastardo. Eu agarrei-o pelo colarinho e forcei seu olhar para a linha de frente. O que você vê além das tropas dessa garota humana? Eu vejo muitos soldados da infantaria inimigos. Está certo. Não apenas muitos soldados da infantaria, mas soldados da infantaria que estão se aproximando de forma imprudente, concentrados em um único ponto. Nós também somos uma bagunça, mas esses humanos são ainda mais confusos do que nós. Eles não têm outra escolha senão ser assim, já que eles têm um comandante para cada nação. Smack, eu bati na bochecha dele. Agora, aqui está uma pergunta. Os soldados da infantaria estão se aproximando de nós enquanto se concentram em um único ponto. Eles são tão concentrados que mal conseguem erguer suas espadas adequadamente. Além disso, eles também estão cegos pelo desejo de pegar a cabeça daquela garota humana. Convenientemente, parece que estamos na ala direita. O que devemos fazer então, Sr. Stoneard? Meu subordinado estúpido lentamente abriu bem os olhos. Temos de envolvê-los, Excelência. Isso mesmo, seu idiota. 1 mais 1 é igual a 2, e os soldados da infantaria inimigos, que estão perseguindo nosso lado porque foram cegados pelo mérito militar, são presas que temos que destruir completamente. Se você entende, então apresse-se e espalhe-se em uma formação de asa de guindaste. Ok? Nós nos tornaremos a ala direita da formação da asa do guindaste e envolveremos aqueles exércitos humanos idiotas. Mas, Excelência, um cerco não pode ser completado e somos os únicos a nos mover. Os bolsistas da Mountain Faction, que estão lidando com o lado esquerdo, também devem concordar com este plano para que nós... Eu acertei a bochecha do meu subordinado mais uma vez. Paimon pode ser uma vadia louca, mas ela não é uma vadia incompetente. Se essa cadela fosse realmente incompetente, a cabeça dela teria sido cortada pelas minhas mãos há muito tempo. FK, nós estivemos juntos em 6 expedições da Crescente Alliance, e o número de vezes que nós fomos à guerra civil um contra o outro é 14. No mínimo, sua inteligência é muito melhor que a sua, então pare de se preocupar com os outros, idiotas. O que você está fazendo? Mova-se rapidamente. Zaap, eu acertei a bochecha do meu subordinado pela última vez. Só então todos se recompuseram antes de passarem apressadamente as tropas. Gritos ecoavam daqui e dali e mensageiros moviam-se ocupados. Como sempre foi, e como sempre será, uma batalha de cerco foi uma luta contra o tempo. Se chegarmos atrasados, nosso exército central será violado e, assim, resultar em sermos separados. Esta foi uma ótima oportunidade. Mas eu não gostei disso. Se, talvez, essa batalha de aniquilação de cerco tivesse sucesso, então isso faria com que aquela criança humana comandasse e controlasse essa batalha do começo ao fim. Isso foi possível? Era impossível até para mim, que foi citado como valente general por centenas de anos e elogiado como corajoso, por realizar tal façanha.
Em primeiro lugar, para que esse tipo de façanha seja possível, deve ser dotado de algo diferente. Dantalian. Você, que tipo de monstro você levantou? A espada solitária de um rei, humano, Laura de Farnese, calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 7, Bruino Plains, o centro do exército da Aliança Crescente. A batalha entrou em seu estágio final. Tudo estava fluindo suavemente. Nosso lado foi capaz de cercar as tropas inimigas em 3 frentes. Embora os soldados inimigos fizessem o possível para invadir nosso centro, era inútil. Houve um tempo em que quase fomos empurrados para trás, mas minhas tropas eram elites. Recuperamos nossa formação em questão de momentos e retaliamos. Era seguro dizer que metade do progresso da batalha tinha acabado. Milímetros. Demon Lord Barbatos e Demon Lord Paimon, os comandantes de ambas as asas, acabaram de concluir a formação da asa do guindaste. Com isso, a superioridade de nossas forças foi colocada em um fundamento inabalável. Se o inimigo ainda tivesse toda a sua cavalaria, então eles poderiam ter conseguido uma reviravolta. No entanto, a maioria das cavalarias inimigas foi usada durante a fase inicial da batalha. Não apenas isso, mas uma enorme parede de lama formada por trás deles, de modo que até a rota de fuga dos infantes inimigos havia sido selada. Agora as forças inimigas eram incapazes de avançar, para a esquerda, para a direita ou para trás. Essa situação era o que significava estar cercada por todos os lados. Voosh! A chuva pesada continuou a derramar enquanto não mostrava nenhum sinal de parar tão cedo. A visibilidade do campo de batalha estava se tornando em volta. A linha de visão dessa jovem não conseguiu se estender e foi forçada a parar pela obstrução da chuva. Em cada dos locais onde a visão da moça parou, o cadáver de um inimigo estava esparramado ali. Foi uma morte parecida com o espasmo, e foi uma vida que parecia como se alguém estivesse sacudindo o seu desgosto. As bruxas riram enquanto tomavam a chuva. Uma obra-prima. Esta é uma obra-prima. Veja. Humanos estão morrendo enquanto nadam em águas de merda. Um cenário como este é difícil de encontrar. Sim, desde que começamos a seguir o Sr. Dantalian, todos os dias foram tão agradáveis, que é difícil viver. Há muitas ocasiões em que as bruxas se lamentam por causa do fato de que é difícil para elas morrerem, mas uma ocasião em que elas se lamentam porque é difícil para elas viver é raro. A esse respeito, Lord Dantalian é um grande alvo. Sua ferramenta inferior também é importante. Vá aí um segundo. Todos param. Como você sabe disso? Se eu não sou mal entendido, então esse tom quase uma soa como se você já tivesse visto o corpo nu do mestre. Não, grande irmão Barba. Isso é um mal entendido. Não importa o quanto nos agarramos ao seu ser maior e imploramos a ele que nos deixe provar, ele nunca nos concede sua graça real. No entanto, em termos de observação e não assistindo diretamente, pudemos examiná-lo algumas vezes antes. Felizmente, fomos mais ou menos capazes de observar a ferramenta de mestrado. Isso significa que você roubou um visual. Existe algum problema com isso? Saquear as coisas que não podemos ter e espiar as coisas que não podemos ver. Esse é o orgulho de honra de nós, bruxas. Se bem me lembro, então somos a guarda real do mestre, e se eu não enlouqueci, o dever da guarda real é proteger com segurança o corpo real do mestre, certo? Mas quando suas cadelas estão próximas do mestre, longe de seu corpo real estar a salvo, é este sentimento que seu corpo real cai ainda mais em perigo apenas com minha imaginação. Essa é a sua imaginação. Um mal-entendido ultrajante. Esse é um boato sem sentido. Você é uma cadela terrivelmente insana. Eu te amo, minhas irmãs. O capitão da guarda real virou-se ao mesmo tempo rindo. Sua Excelência, agindo em geral, por favor, nos dê o pedido final. Estamos, a todo momento, prontos para apressar e abater essas pessoas. Isso será mais fácil do que, bem, apenas caçar um bando de perus. Um comando para cobrar, é isso? Essas palavras significam que o capitão deseja aniquilar as forças inimigas.
Isso não foi estranho. Desde que você tenha saído para a batalha, era óbvio que ansiava pela vitória e, enquanto estivesse conseguindo a vitória, seria razoável desejar uma vitória completa ou uma grande vitória. No entanto, a batalha significava outra coisa para essa jovem. Foi arte e música. A flor da batalha não veio da obtenção da vitória ou da derrota. Os gritos dos soldados quando a vitória se aproximava, e a angústia dos soldados quando a derrota estava bem à sua porta. Foram essas vozes que sublimaram a guerra na música. Para que a vida se torne uma única melodia, ela deve atravessar um número incontável de lacunas. No entanto, em um campo de batalha, toda e qualquer vida se tornou uma melodia e uma melodia. Se alguém poderia entender isso ou não, essa foi a diferença decisiva entre as bruxas e essa jovem. Vossa Excelência. Esta jovem não respondeu ao cutucão do capitão da guarda real. Em vez disso, esta jovem senhora fechou os olhos ainda mais e ouviu o ambiente com um pouco mais de cuidado. Agora, ouça bem. Ao som do centro do clamor de pingos de chuva caindo sobre a água barrenta, a melodia que distintamente flui entre aquele som de água. Que bonito! Que incrivelmente linda! Arrepio! Esta jovem senhora abraçou seus próprios ombros e tremeu um pouco. Com o coração herdado de seu senhorio e com a cabeça dada a essa jovem por seu senhorio, essa jovem era capaz de reconhecer essa beleza. Embora esta jovem estivesse fria por todos os ossos internos devido à chuva gelada, já que a carne interna do corpo dessa jovem já estava cheia até a borda com uma sensação agradável, o calafrio não tinha como substituir a jovem dama. Tremendo e não havia outras lacunas para preencher. Estremecendo, esta jovem estava completa. Esta jovem não abriu os olhos, não suportou fazê-lo, já que não queria fugir dessa alegria sombria. Esta jovem queria permanecer aqui um pouco mais antes de partir. Vitória e derrota não tinham qualquer significado para essa jovem. Somente os gritos da morte, os gritos para viver e os gemidos das pessoas que eram incapazes de viver ou morrer, essas coisas eram o que davam sentido a essa jovem. Dentro deste mundo de cores acromáticas, somente aquelas vibrações eram vida, morte e música, tudo ao mesmo tempo. Durante os dias que esta jovem passou a ler apenas livros de história dentro de uma biblioteca coberta de poeira de uma pequena sala, esta jovem senhora era incapaz de conhecer esse prazer. O prazer de se apresentar com a vida e a morte de dezenas de milhares de pessoas sozinha. Se o seu senhorio não tivesse informado esta jovem, então ela deveria ter sido para sempre inconsciente. Excelência. Você precisa dar a ordem de cobrar para que nossas tropas não se moverão. Bom. Que barulhento. Não faça uma resposta desnecessariamente, bruxa. Será que o ruído desnecessário não se misturará enquanto esta jovem está tentando apreciar este momento tão esperado de dezenas de milhares?